Que alegria encontrá-lo novamente nesse nosso momento e espaço, onde procuramos entender as coisas do jeito que Deus ensina, do jeito que está na Bíblia. E hoje o nosso assunto é um tanto quanto incomum. Nós vamos procurar entender sobre o santuário. Como de costume, quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos pedir a ajuda de Deus. Senhor Deus do Universo, nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir o auxílio do Teu Santo Espírito para continuarmos aprendendo. Em nome de Jesus. Amém. Se você abrir a tua Bíblia, ali em Êxodo 25, versículo 8, você vai ver Deus fazendo um pedido inusitado para o seu servo Moisés. Ele fala que era para se construir um santuário, a fim de que ele viesse morar ali. Ora, o povo de Israel estava morando no deserto, todos em cabanas. Deus pediu que Moisés construísse uma cabana para ele, então. Nós podemos dizer que aquela foi a primeira casa de Deus, ou a primeira igreja, quem sabe. E Moisés não deveria construí-la de qualquer jeito. Deus fala que deveria ser construído tudo segundo o modelo que havia ali mostrado. Deus queria que aquela primeira casa dele aqui na terra fosse uma miniatura da casa que ele tem verdadeiramente lá no céu. E do jeito que Deus falou, Moisés tomou providências para que fosse executado. O povo todo se empenhou também, trazendo suas ofertas. Pessoas habilidosas foram contratadas para trabalhar em cada parte dessa construção. E quando tudo ficou pronto, foi estabelecido ali no deserto o santuário. Eu procurei pegar na internet uma representação de como ele seria e é parecido com o que você está vendo nesse momento na tela. Vamos agora procurar entender como era o santuário. Se aproxime um pouco, veja bem os detalhes com calma. A primeira parte do santuário era o pátio. Esse que está todo cercado como se fosse um muro. No pátio haviam dois móveis importantes: o altar de holocausto e a pia. Depois havia uma parte coberta. Essa parte coberta era dividida em dois cômodos. Hoje em nossas casas temos banheiro, quartos e etc. Mas o primeiro cômodo que havia na casa de Deus se chamava Lugar Santo. Nesse local havia o candelabro que trazia luz para todo o ambiente. Do lado oposto estava a mesa de pães asmos e mais à frente se encontrava o altar de incenso. Depois disso existia uma cortina que fazia separação entre os cômodos, como se fosse uma parede. Essa cortina se chamava véu. Ela era bonita, havia anjos desenhados com fio de ouro ali. E depois da cortina se encontrava o segundo cômodo, chamado Lugar Santíssimo. Nesse local havia apenas um móvel, a Arca da Aliança, onde se manifestava a glória visível de Deus. Saiba que quando Deus mandou que construísse sua casa, com esses detalhes que nos parecem até um tanto exóticos, Deus tinha em mente dar uma aula de salvação para todos os seus filhos, tanto aqueles que moravam no deserto como para nós hoje. Quando nos detemos sobre esse assunto, procuramos entender cada detalhe que havia ali, porque nenhum é à toa, nós estamos entendendo também melhor como Deus lida com o pecado e o mal ao longo dos séculos. Sim, o santuário era uma maquete didática do plano da redenção. Hoje nós não vamos detalhar tudo, mas seria importante você procurar conhecer mais sobre esse assunto. Agora que você já está familiarizado com a estrutura física do santuário, vamos entender que tipo de atividades aconteciam ali. Todos os dias eram oferecidos 2 cordeiros como sacrifício pelos pecados das pessoas, um pela manhã e outro à tarde. Você pode conferir isso lá em Êxodo capítulo 29, versículo 38 e 39. Então, se havia alguém entre o povo que sentia arrependimento por alguma atitude má em seu coração, ele deveria comunicar ao chefe de sua família e este iria lá no templo, levando um cordeirinho de estimação do rebanho da família e diria ao sacerdote que iria fazer um sacrifício, ali junto do altar de holocausto. Então ele deveria estender a mão sobre a cabeça do cordeirinho, confessar o seu pecado e ele mesmo degolar o animalzinho. O sacerdote deveria recolher uma parte do sangue desse animal em uma vasilha especial, e o corpo dele deveria ser queimado sobre o altar.
Com aquele sangue, o sacerdote passava pela bacia, lavava as suas mãos e entrava dentro do santuário. Ia diretamente para o altar de incenso, colocava um pouco de incenso sobre o altar, molhava as 4 pontas do altar com esse sangue. Com a ponta de seus dedos, espirrava aquele sangue também 7 vezes sobre a cortina que se chamava véu, e o restante do sangue era derrubado à base daquele altar. Simbolicamente, o pecado tinha saído daquela pessoa e passado para o sangue, e agora este estava dentro do santuário. Aquele incenso que subia sobre o altar representava a oração tanto do pecador como do sacerdote, pedindo que Deus lhe perdoasse o pecado. E assim acontecia todos os dias, de manhã e à tarde. Caso ninguém fosse confessar pecado, o sacerdote mesmo deveria fazer esse trabalho, pegando um cordeiro do rebanho próprio do santuário. Mas em nenhum dia poderia se faltar esse sacrifício. Saiba você, meu amigo, que Deus não é a favor da morte, maus tratos nem tortura de animais. Mas Ele ordenou que isso fosse feito para impressionar cada pessoa com o significado e a seriedade do pecado. Imagina o sentimento que aquela pessoa tinha no seu coração ao ter ela mesmo que matar o seu cordeirinho de estimação. Era assim que ela via o preço do pecado. Aquele cordeirinho que morria ali era uma representação de Jesus, porque na verdade um cordeirinho não pode pagar por um pecado de um ser humano, mas Jesus um dia pagaria de fato o preço pelo pecado de todos os seres humanos. E cada vez que uma pessoa tinha que sacrificar um cordeirinho, ela se lembrava disso. Poucas vezes paramos para pensar nisso, mas pecado, seja pequeno ou grande, é de fato uma coisa muito séria. Um dia custou o sangue do Filho de Deus. Cada vez que uma pessoa tinha que matar um cordeirinho, ela refletia sobre isso. Esse ritual era conhecido como sacrifício diário, mas não era a única cerimônia que acontecia ali. Haviam outras celebrações religiosas que Deus instituiu também. Todavia, quero que você pare e pense um momento comigo. Se todos os dias era espirrado sangue no véu, 7 vezes de manhã, 7 vezes à tarde, com o passar dos dias, aquele véu ficava todo sujo de sangue. Era necessário então que se fizesse a limpeza do santuário. E de fato, Deus deixou, no final do ciclo anual das cerimônias, uma celebração com essa finalidade. Ela era conhecida como o Dia da Expiação. Era um dia muito sério para aquele povo que peregrinava no deserto. Para você ter uma ideia, eles começavam sua preparação 10 dias antes, tentando se lembrar de todo e qualquer pecado que não houvesse sido confessado ainda, para que os pudessem confessar diante de Deus até o dia da expiação. Você pode encontrar mais informações sobre essa celebração lá em Levítico capítulo 16, mas gostaria de resumi-la agora para você. No dia da expiação, todo o povo, desde o mais novo até o mais velho, ia logo cedo para o pátio do santuário. Ali, o sacerdote oferecia o sacrifício da manhã. Em seguida, vinha o sumo sacerdote, o líder dos homens que trabalhavam no templo. Ele oferecia então um novilho e um cordeiro pelos pecados de si e de sua família. Este homem vestia uma roupa especial porque sua função também era especial. Logo em seguida, traziam até ele 2 bodes. Eram lançados sortes sobre os bodes. Um representaria Deus e outro representaria Satanás. O bode que representava Deus era oferecido em holocausto também. E o sumo sacerdote pegava agora parte do seu sangue naquele recipiente especial. E era com esse sangue que ele entrava dentro do santuário. Mas ele não parava no lugar santo. Só ele, só nesse dia, ia adiante do véu, lá para o lugar santíssimo. Ali ele espirrava o sangue 7 vezes sobre a arca da aliança e pedia para que Deus apagasse de uma vez por todas a lembrança daqueles pecados diante dele. Enquanto isso, o povo lá fora no pátio também pedia a Deus que os perdoasse por todas aquelas transgressões. Era um momento tão solene que o povo se sentia como se estivesse passando pelo juízo de Deus. Dentro do lugar santíssimo, o sumo sacerdote então limpava a tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, e ali ele trocava aquela cortina
que tinha a marca do sangue que carregava os pecados, colocava uma cortina novinha e saía para fora do santuário. E assim estava terminada a cerimônia da expiação. Ai, quando o povo viu o sumo sacerdote, seu coração até ficava mais leve. Eles haviam sido aceitos, aprovados no juízo de Deus. De tão felizes começavam ali mesmo, naquele instante, as comemorações de Ano Novo. Aquela cortina, com registro do sangue que carregava os pecados, era deposta em cima do bode que representava Satanás. E este era conduzido ao deserto e deixado lá para morrer da sós. Essas cerimônias religiosas são bem diferentes daquilo que fazemos hoje em nossas igrejas, não é? Sim, mas foram de verdade estabelecidas por Deus. E para que você entenda por que não matamos mais cordeirinhos em nossas igrejas, eu gostaria de ler para você o que está escrito lá em Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Ouça bem. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Você se lembra que comentamos que Jesus é que de fato pagaria pelo preço dos pecados? Então, no exato momento que ele estava sobre o Calvário, sendo entregue em sacrifício como o verdadeiro Cordeiro de Deus, daquele momento em diante, não havia mais necessidade da morte de nenhum cordeirinho. De fato, era a hora do sacrifício da tarde, e com o tremor de terra que aconteceu naquele momento, Deus libertou o cordeirinho que seria sacrificado ali. Como Jesus já estava pagando o preço na cruz, nenhum outro animalzinho precisaria ser morto. E Deus não deixou que nenhum a mais fosse sacrificado. E Deus deu outra prova para os seres humanos de que aquelas cerimônias no santuário deveriam ser interrompidas. Foi quando o véu se rasgou. Ora, se fosse um ser humano rasgando, essa peça teria se desfeito de baixo para cima. Mas era Deus. Por isso é que ele se rasgou de alto a baixo. A primeira parte do trabalho que nos é ensinado através do santuário, Jesus cumpriu na cruz. Mas não parou ali o seu trabalho. Veja o que a Bíblia nos diz que Jesus está fazendo agora mesmo. Vou ler para você Hebreus 8, versículo 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Você percebe, então, que ao longo dos anos, cada um daqueles cordeirinhos que eram sacrificados era um símbolo do sacrifício de Jesus que um dia aconteceria? E assim como essa primeira parte do trabalho do santuário era apenas representativo, as outras partes também representavam situações importantes. Bom, mas Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. O que seriam então dos outros significados? Bom, surpreenda-se você o que a Bíblia descreve que Jesus está fazendo lá no céu. Gostaria de ler para você o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ouça só. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto nos mostra que Jesus, ao subir para o céu, não parou suas atividades. Ele continua trabalhando em favor de nós. Assim como o trabalho no santuário não se resumia ao pátio, Jesus se tornara como um advogado. Assim que ele entra no céu e é glorificado, se apresentou e se apresenta até hoje em favor dos pecadores. Do mesmo jeito que o sacerdote pedia a Deus que perdoasse os pecados do pecador, quando o meu e o teu nome são chamados no céu, Jesus nos representa como advogado de defesa e pede ao Pai que perdoe cada um dos nossos pecados confessados. E se Jesus é nosso advogado, nós não precisamos de outro intercessor. Seu trabalho é suficiente, é completo, se recorrermos diretamente a Ele, pedindo que nos represente. E além desse trabalho, a Bíblia também nos ensina em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, que Jesus também é nosso sumo sacerdote. Isso se refere ao papel de juiz que ele faz no julgamento final. E João 5 nos dá essa certeza. Diz que o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho,
todo julgamento. Podemos concluir, então, que todas as partes do santuário apontam direta ou indiretamente para Jesus. Sim, no plano da salvação, Jesus está envolvido do início até o fim. Acredite e confie, desde que o pecado entrou no mundo, Jesus tem trabalhado incessantemente para amenizar os efeitos dele sobre os seus filhos. O céu tem investido todos os recursos que existem lá para nos ajudar. De Deus veio o plano da salvação, do céu veio Jesus, o sacrifício. E no céu, um esforço sem igual ainda é feito para que nós possamos ser redimidos. Saiba você, enquanto houver pecado, Jesus não vai descansar. Mas e quanto a você? O esforço de Deus tem sido tremendo. Mas de nada adiantaria o trabalho do sacerdote ou do sumo sacerdote se o pecador não se achegasse ao templo, se ele não sentisse necessidade de perdão. Tenha certeza que o maior esforço contra o mal não é feito por nós, é feito pelo céu. Mas eu e você precisamos nos achegar a Deus e pedir de verdade que Ele seja o nosso advogado e o nosso juiz. Você quer se achegar de tal maneira a Deus? Você aceita Ele como o seu único intercessor no céu? Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus do Universo, nosso Deus, nosso Pai, obrigada porque entendemos hoje mais sobre o trabalho de Jesus e aceitamos Ele como nosso único intercessor, advogado no céu. Acreditamos que é suficiente o seu trabalho por nós. Abençoa-nos. Ajuda-nos a ficarmos firmes pelo lado do que é direito nesses últimos instantes do grande conflito. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.